Com o objetivo de garantir direitos, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor realizou em 2024 cerca de 1,5 mil fiscalizações em mais de 600 estabelecimentos aqui no estado, resultando assim em 138 autos de infração. E nós vamos falar agora sobre esse assunto aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia com o coordenador de fiscalização, controle e monitoramento de mercado do PROCON, Ivo Vinícius Firmo. Boa tarde, coordenador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre os trabalhos do PROCON Mato Grosso. Coordenador, quais os setores aí que mais dão trabalho para o PROCON? Continua sendo energia, telefonia e água? É por aí? Bom, após a pandemia, nós tivemos um grande aumento no número de reclamações contra instituições financeiras, principalmente pela facilidade de contratação eletrônica. Então, situações que aquela pessoa não reconhece a contratação, principalmente idosos. Até fraude. Até fraudes que configuram crime, que são direcionados para a Delegacia do Consumidor. Então, além dessas que o Lúcio colocou, realmente a instituição financeira cresceu muito. Né? Empréstimos não reconhecidos. Tem que agregar isso na lista. Exatamente. Cresceu muito. E principalmente naquela parcela mais vulnerável dos consumidores, que é o idoso, né? Que tem dificuldade de mexer com tecnologia e é uma presa fácil para esse tipo de situação. Pois é, coordenador, e nestes casos, me parece que também proporcionalmente houve um aumento de judicializações, de ações, né, de cancelamento desses contratos, muitos bancos até fraudavam a assinatura de clientes, aí pediam indenização. Os bancos, eles estão acostumados assim, a não buscarem uma maneira alternativa e no final das contas a gente entende que é um desrespeito com o consumidor, não é? Tem que buscar a justiça no final das contas. Então, sim, os PROCONs do Brasil inteiro, eles têm uma plataforma hoje que é o consumidor.gov, que de qualquer lugar da sua casa você pode registrar a demanda contra qualquer empresa que está ali cadastrada. Então, aviação civil, telefonia, telecomunicações de forma geral e instituição financeira. A gente consegue olhar no painel ali o crescimento disso nos últimos anos. E os bancos, eles têm muita resistência em cumprir a lei. Né? Quando foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, foi o segmento que discutiu a aplicação para esse setor. Então, é um desafio que os PROCONs têm diariamente. Né? O judiciário também recebe muita demanda e isso acarreta um problema muito grande. Né? Porque com esse problema na contratação, informações que não são claras para o consumidor, acarreta um outro problema para esses consumidores, que é o superendividamento. Então, é um contrato, muitas vezes, ali que não fica claro, que o consumidor quer um empréstimo, ele até quer o empréstimo, mas isso não fica claro como isso é feito. Quando ele descobre, ele contratou praticamente ad eterno, quer dizer, para a vida toda, parcelas infindáveis, vira uma bola de neve e ele acaba tendo que recorrer a outras linhas de crédito. Então ele não sai daquela bola de neve. Deixa de pagar a conta de energia elétrica, de água, entra numa espiral financeira que nós conhecemos hoje como superendividamento. Então é um outro drama que vive hoje a sociedade no Brasil. E nesses casos, o consumidor lesado pode procurar o PROCON? Tem alguma chance desse desconto indevido parar? Para esses descontos indevidos, ele deve procurar o PROCON. Ele pode registrar por essa plataforma ou procurar os postos de atendimento do PROCON até pelo WhatsApp. O PROCON tem um canal de WhatsApp. Tá? Mas o que é importante é ter muita cautela na hora da contratação. Muita cautela, perguntar. Hoje, com a facilidade, Lúcio, de contratar até pelo WhatsApp, na hora de vender só se vende facilidades. Então, quando o consumidor vai ver aquele problema, está ali endividado para bastante tempo. Então, verificou um problema, tentou resolver e não conseguiu, procura imediatamente PROCON e até mesmo o Poder Judiciário, pode também ser objeto. Coordenador, telefonia e energia elétrica são serviços que o consumidor contrata por 30 dias, 24 horas por dia. A água é a mesma coisa, né? Quando o consumidor não recebe isso de forma integral, ele tem como pedir socorro ao PROCON? Sim, essas três áreas também são bastante demandadas no PROCON. São as campeãs de reclamação? São no topo das reclamações há vários anos. Telecomunicações, no estado de Mato Grosso, nós temos um problema muito sério, principalmente nas regiões mais afastadas aqui da capital. A campeã aí é quem? Energisa? A Energisa, a concessionária de energia elétrica, e aqui as concessionárias municipais aí de fornecimento de água. Nós temos uma extensa pauta de negociação para que resolvam os problemas, mas eventualmente multas são aplicadas. Por exemplo, abrindo um parênteses aí, o senhor falou em água. Lá em Várzea Grande, o consumidor às vezes fica 10 dias, 8 dias, 7 dias sem receber água.
Ele tem que pagar pelo mês inteiro? Ele vai fazer a reclamação porque ele não está recebendo o serviço de forma adequada. Né? A empresa tem que fornecer esse serviço para o consumidor. Serviço essencial tem que ser contínuo e eficiente. Né? Água, por exemplo. Como o consumidor vai ficar sem água? É o que a gente tem visto em Várzea Grande já há um certo tempo. Né? Em Cuiabá também muito problema relacionado à questão da água, aqui muito registro. Nós temos hoje em Mato Grosso, além do PROCON estadual, Lúcio e Camila, mais 50 PROCONs municipais, que são independentes, mas trabalham sob coordenação técnica. E os problemas se repetem. Né? Energia elétrica, água e esgoto, telefonia e instituições financeiras. São os campeões de reclamação dos consumidores aqui em Mato Grosso e em todo o país, o que fica claro aí que tem um problema de regulação também. Então, só para esse caso, é algo que vem acontecendo, né? Casos como este da falta d'água em Várzea Grande, por exemplo. Uhum. Qual que é a orientação, então? Documentar, fazer vídeo, produzir provas, procurar o PROCON, depois as pessoas têm conseguido sucesso nesse abatimento do valor pela má prestação de serviço? Em todos os casos, Camila, a primeira orientação é buscar a empresa para tentar uma resolução. Nesse caso, fica evidente que não tem tido êxito. Então, registrar a demanda no PROCON, no Ministério Público, como que se trata de um problema coletivo, é o primeiro passo para tentar resolver isso. Eu não tenho aqui os números de resolução, de efetividade desse tipo de demanda, mas registrar é muito importante para sinalizar que esse problema existe. A gente sabe que o consumidor tem o hábito de, muitas vezes, resolver o problema e ele deixa de mão. Então, você tem um problema de consumo, qualquer que seja ele, passou pelo aborrecimento, resolveu, você não vai mais reclamar. Mas é importante esse registro, e o PROCON hoje tem plataformas de atendimento online. Nós temos, por exemplo, no aplicativo do MT Cidadão, um aplicativo do governo do estado, temos lá a aba do PROCON+. Então, o consumidor, pelo celular, ele consegue fazer um registro de qualquer reclamação de consumo no estado de Mato Grosso. Isso é muito importante para a gente poder direcionar nossas ações. Como o Lúcio bem colocou, essas empresas são campeãs de reclamação e a gente só consegue ter medidas eficientes com esse número colocado pelo consumidor. Coordenador, e faltou um setor aí nesse debate aqui, nessa conversa. Os planos de saúde. Planos de saúde, realmente. Nós não temos muitas reclamações, Lúcio, mas as que chegam são muito importantes. Nós tivemos, por exemplo, demandas sobre cobrança indevida em consumidores ali autistas. Além disso, coparticipação. E além disso, agora eles podem cancelar o plano sem avisar ninguém. Exatamente. Então, é um problema muito sério. Nesses casos, a gente acaba trabalhando muito em parceria com a Defensoria Pública. Como não há um tempo muito longo para poder esperar a resolução, às vezes é necessário judicializar. Um outro problema que eu preciso falar, que tem aumentado muito, é a questão do comércio eletrônico também. Um aumento muito grande nas reclamações contra comércio eletrônico. Então, hoje, como aumentou a contratação em sites, também aumentou o número de reclamações e registros. Coordenador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós agradecemos a oportunidade. O site do PROCON é o www.procon.mt.gov.br. Obrigada, coordenador. Uma boa tarde.